E aí, já paramos para pensar como uma simples ideia se transforma numa lei que afeta a vida de milhões de pessoas? Pois é uma jornada e tanto, cheia de etapas, debates e, claro, decisões muito importantes. Essa é a grande questão, né? Num país com mais de 200 milhões de habitantes, como é que uma única ideia vira a lei da terra? É justamente esse caminho que a gente vai desvendar agora, seguindo uma proposta desde o comecinho até ela virar lei, lá nos corredores do poder em Brasília. Então, vamos lá. Para começar, a gente precisa entender onde é que tudo acontece. Afinal, quem tem o poder de criar as leis que regem o nosso país? Está aqui a nossa fábrica de leis, o Congresso Nacional. É lá que ficam a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Dá para pensar nesse lugar como o grande palco onde as propostas são debatidas, ajustadas e, no fim, transformadas em lei. E essa jornada toda tem um nome técnico: processo legislativo. É como se fosse um manual de instruções, sabe? Um conjunto de regras para garantir que toda lei seja criada de um jeito organizado, transparente e, o mais importante, democrático. Existem diferentes caminhos para uma ideia virar lei, não é uma rota só. Mas vamos começar pelo mais comum, a estrada principal que a maioria das propostas percorre. Essa rodovia principal é o chamado processo ordinário. Ele é o caminho mais estruturado, mais deliberativo, foi desenhado para garantir que cada detalhe seja analisado com calma, com muito cuidado. A viagem começa quando alguém apresenta um projeto de lei. Mas ele não vai direto para a votação final, não. Antes, ele passa por comissões temáticas, de saúde, educação, economia, onde especialistas analisam a proposta e dão um parecer. Só depois desse pente fino técnico é que o projeto vai para o plenário para ser votado por todos os deputados ou senadores. Um ponto fundamental do nosso sistema é a dupla checagem. Se um projeto é aprovado na Câmara, por exemplo, ele tem que passar por todo esse processo de novo lá no Senado e vice-versa. Para seguir em frente, precisa do sim das duas casas. Com o projeto aprovado pelo Congresso, a lei está quase pronta. Mas ainda falta um carimbo final, sabe? Uma última e poderosa assinatura. De quem será? A decisão vai para a mesa do presidente da República. É o momento em que o Poder Executivo entra em cena para dar a sua palavra sobre o trabalho que o Legislativo fez. E aqui a dinâmica de poder fica bem clara. Se o presidente sanciona, pronto, o projeto vira lei. Mas se ele veta, seja o texto todo ou só uma parte, a palavra final volta para o Congresso. São os parlamentares que podem derrubar o veto e promulgar a lei mesmo contra a vontade do presidente. Mas e se tiver uma emergência? Uma situação que simplesmente não pode esperar por todo esse processo? Bem, para isso existe uma rota expressa. Essa é a medida provisória, ou MP. Uma ferramenta que só o presidente pode usar em casos de relevância e urgência. E o detalhe mais importante é que ela já tem força de lei assim que é publicada, antes mesmo de passar pelo Congresso. Só que essa força toda não é para sempre. O Congresso tem um prazo para analisar a MP, 60 dias, que podem ser prorrogados por mais 60. Se a MP não for convertida em lei nesse período, ela, simplesmente perde a validade. Resumindo, a MP é uma ferramenta poderosa sim, mas é temporária e de uso exclusivo do presidente. Ela agiliza as decisões, mas o poder final de transformar a MP em lei permanente ainda é do Congresso, que pode aprovar, rejeitar ou até modificar o texto. A gente já viu a rodovia principal e a via expressa. Agora vamos conhecer o caminho mais difícil e mais protegido de todos, aquele reservado para alterar a lei mais importante do país. Mudar a Constituição Federal não é como criar uma lei comum. Ela é a base de todo o nosso sistema. É por isso que o processo para alterá-la, que é a proposta de emenda à Constituição, a PEC, foi feito para ser bem rigoroso de propósito. A dificuldade toda está nesse número, 3/5. Para uma PEC ser aprovada, ela precisa do voto de, no mínimo, 3/5 dos deputados e dos senadores. E não é uma vez só, não. São 2 votações em cada casa. É uma maioria super qualificada, bem difícil de conseguir. A iniciativa para propor uma mudança na Constituição também não é para qualquer um. A lista é curta. Só o presidente, no mínimo 1/3 dos deputados ou dos senadores, ou mais da metade das assembleias legislativas estaduais. E talvez a maior diferença de todas esteja no final. Uma vez que o Congresso aprova uma PEC, ela é promulgada pelas próprias mesas da Câmara e do Senado. O presidente não participa. Ele não pode nem sancionar nem vetar uma mudança na Constituição. Então, depois de ver esses 3 caminhos, fica claro que cada um deles tem um propósito bem específico dentro de um sistema maior, um sistema de freios e contrapesos.
Esse quadro aqui resume tudo perfeitamente. A lei ordinária, que é mais lenta e tem o presidente no final, a medida provisória, que é imediata e começa com o presidente, mas depende do Congresso, e a emenda constitucional, que é bem lenta, exige um consenso altíssimo e não tem a participação final do presidente. No fim das contas, a questão não é qual caminho é melhor ou pior. O sistema foi desenhado para ter opções. Uma rota para decisões urgentes, uma para o dia a dia e outra para proteger os fundamentos da nossa nação. Tudo para garantir um equilíbrio constante. Isso tudo deixa a gente com uma reflexão, né? A agilidade de uma medida provisória ou a deliberação cuidadosa de uma emenda à Constituição? A resposta provavelmente está no equilíbrio, e entender como esse processo funciona é o primeiro passo para a gente participar desse debate. Valeu pela companhia!